Olá, turma! Chegamos à nossa última semana, semana 4, e nesta nossa aula nós vamos falar sobre exemplos de MVP. Seria uma continuação da aula sobre a startup enxuta, que falamos na semana passada. Bom, para começar aí, duas frases. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Né? Então essa frase que é muito interessante. Né? Ou seja, você fazer eficientemente, ou seja, bem feito, algo que não deveria ser feito, ou seja, é perda de tempo. E é o que a metodologia startup enxuta ela serve para isso, né? Para evitar que se trabalhe, perca tempo em algo que não deveria ser feito. E essa outra frase, a vida é curta demais para construir um produto que ninguém quer, né? Também outra frase que marca bem aí a ideia da metodologia startup enxuta. E o que é um MVP? O MVP, né, é o produto mínimo viável, que seria uma versão de um produto que permite que a equipe possa coletar com o mínimo de esforço o máximo de informações sobre os seus clientes enquanto eles usam um produto ou uma ferramenta. Então, o MVP ele é como se fosse ele é um instrumento de pesquisa, né? Ele é uma experiência. Ele vai servir para que o empreendedor possa medir, né? Possa coletar informações para ajudar, né? Para aprender sobre o negócio, para aprender sobre o cliente, para obter feedback do cliente, para verificar se as suas ideias são válidas, se ele deve continuar com aquela estratégia que foi proposta no modelo de negócio ou se deve mudar, né? Alterar a estratégia para algo melhor, algo que o cliente realmente deseja. Então, o MVP trata-se da maneira mais rápida de percorrer o ciclo, construir, medir, aprender com o menor esforço possível. Então, o MVP ele não é um produto inacabado, simplesmente um produto inacabado, ou um produto com poucas funções, ou a versão 1.0, a versão beta, ou um produto funcional. O MVP ele é um experimento, certo? Ele pode ser um produto inacabado, ele pode ser uma versão beta, enfim, mas ele é mais do que um produto, né? Aliás, ele não deve ser visto apenas como produto, ele é um experimento. Ele é lançado para verificar se as hipóteses do negócio são válidas, certo? Para verificar se aquela ideia, se aquele serviço, se aquele produto está adequado à demanda do cliente. Então, são objetivos de MVP: maximizar o aprendizado do empreendedor, minimizar os custos, né, de lançamento ou de abertura de um negócio e agilizar testes e interações com o cliente. Então, o MVP ele deve ser criado depois que é identificada a hipótese do negócio a ser testada. Então, antes de eu criar um MVP, eu primeiro tenho que pensar na hipótese, né? O que é que eu quero testar? O que é que eu quero descobrir? Ok? Como nós colocamos naquele exemplo de plano de negócio. Eu fiz um plano de negócio aí de uma padaria virtual, né? Então, será se as pessoas vão comprar pão pela internet? É uma hipótese. Eu nunca vi isso, né? Acredito que ninguém nunca viu. Eu nunca comprei pão pela internet. Então é algo que eu não sei dizer se as pessoas vão comprar ou não. É uma hipótese. Então para eu saber se as pessoas vão realmente comprar, eu tenho que desenvolver, eu tenho que criar um MVP, né? Eu tenho que desenvolver um site, uma landing page, enfim, eu tenho que fazer esse teste para saber se as pessoas vão querer, vão comprar pão pela internet. É uma hipótese, ok? Então, para eu não gastar dinheiro desenvolvendo um site, né? Gastar dinheiro e tempo desenvolvendo o site para lançar algo que ninguém vai querer, eu primeiro faço o teste. Então, se você não fica envergonhado com a primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançá-lo. Então, essa frase aqui, né, nos remete aí para geralmente o MVP é uma versão bem simples, bem básica. Então, às vezes o empreendedor fica até com vergonha de lançar, né? Porque pode achar que é algo com pouca qualidade. Mas, enfim, o importante é lançar,
né? Lançar no mercado e testar para ver se aquilo ali tem aceitação, se aquilo ali tem potencial. Então, exemplo de perguntas, né, que maximiza a chance de sucesso. Que produto os clientes querem de fato? Né? Como o meu negócio vai crescer? Quem é o cliente? Que clientes devemos escutar e quais devemos ignorar? A demanda para esse produto ou serviço? O preço cobrado está adequado? Então aqui são alguns exemplos de perguntas, né, que testam hipóteses. Aqui esse gráfico aqui mostra mais ou menos, né, como funciona aí a questão do aprendizado. Então, o empreendedor ele tem diversas hipóteses do negócio dele. Existem diversas hipóteses, não é só uma ou duas, são várias. Pode ter dezenas de hipóteses. Então, por exemplo, hipótese 1. Testei, vou preservar, que foi eu validei essa hipótese, então obtive sucesso. Hipótese 2, não obtive sucesso, então vou pivotar, ou seja, vou mudar, vou pensar em outra forma. Então, se a hipótese 2 não deu certo, desenvolvi aqui a hipótese 2.1. Deu certo, né? Tive uma resposta positiva, sucesso. Então, e assim vai indo, né? Ó, por exemplo, aqui, hipótese 4, testei, não deu, né? Pivotei. Hipótese 4.1, testei, não deu certo. Hipótese 4.2, sucesso. Então, eu vou testando as hipóteses, vou modificando, né? Até eu encontrar um modelo adequado para o meu público-alvo. Então, alguns tipos de MVP. Então, vamos falar aqui de alguns tipos de MVP. Eu pesquisei no livro, né, da Startup Enxuta e também pesquisei em alguns blogs, sites na internet. A lista que eu vou apresentar aqui não é exaustiva, né? Existem diversas formas. O empreendedor ele cria, né, a forma que ele acha mais adequada. Então, o primeiro tipo de MVP, que é apresentado até no livro Startup Enxuta, seria um vídeo explicativo, certo? Ou seja, o empreendedor, para testar a sua hipótese, ele vai lançar um vídeo explicando como é o negócio, como é o produto ou serviço que ele quer lançar, para verificar se as pessoas têm interesse, se as pessoas desejam adquirir aquele produto ou serviço. Caso haja demanda, né? Caso as pessoas queiram comprar ou adquirir o seu produto ou serviço, aí ele vai desenvolver. Então, quem fez isso e teve bastante sucesso foi a empresa Dropbox, certo? Acredito que todos vocês devem conhecer esse serviço, ok? Então, a Dropbox, ela fez um vídeo explicando como é que seria o serviço, certo? Simulando como é que funciona o serviço que ele estava pensando, sem ter desenvolvido o produto ainda. Ou seja, ele não gastou tempo desenvolvendo algo que era complexo, que exigia meses de programação, né, de desenvolvimento, e bastante recursos financeiros para poder desenvolver. Ele fez apenas um vídeo simulando. Então, como teve muita adesão, muitas pessoas assinaram, né, desejando adquirir o produto dele, aí sim, ele conseguiu investimento e lançou o produto, né, e desenvolveu o produto, e hoje é um sucesso, né, é um estudo de caso muito utilizado. Então, aqui 2 links, né, de vídeos feito pelo Dropbox. Um foi o original, feito pelo fundador, e outro que é um vídeo mais simples, utilizando papel, né, explicando como é que funciona o serviço. Outro tipo de MVP seria uma landing page. Eu não sou da área de informática, né, mas uma landing page é uma página simples, né, na internet que oferece um determinado serviço ou produto, né, apresentando os benefícios, né, o porquê que a pessoa tem que ter, né, que tipo de problema ou solução que aquele produto ou serviço oferece, para buscar ter o interesse do visitante da página, né? Ele é como se fosse um vendedor, né, oferecendo, você você quer emagrecer, né? Oferecemos um novo serviço
inovador, né, de nutricionista online, tal. Para saber mais informações, inscreva-se aqui no formulário. Então, essa landing page ela serve para captar o interesse, né, das pessoas. Então, ela pode servir para vender, né, já o serviço ou produto, ou para a pessoa assinar, né? Depois que a pessoa coloca o e-mail, a empresa, né, começa a mandar e-mails para aquele usuário, né, que vai direcionar essa pessoa até o momento em que ele vai realizar realmente a compra. Então ela serve para validar a hipótese, né, para ver se realmente existem pessoas interessadas naquele serviço que está sendo oferecido pelaquela landing page. Então, não, a landing page, ela por si só, né, ela não é um tipo de MVP. Ela vai ser um MVP no momento em que ela vai servir para validar as hipóteses, ok? Então a landing page você vai ter que utilizar ela junto com outras ferramentas, como o Google AdWords, por exemplo, né? Você vai o Google AdWords, desculpe. Aliás, ele serve para divulgar, né? Divulgar a landing page, né? Para atrair usuários e através do Google Analytics ele vai medir, né? O número de visitas, o tempo que a pessoa passa, né? Ou seja, vai medir o interesse, né? Vai medir se aquela página está tendo sucesso, se os visitantes estão realmente se interessando por aquele produto. Então, essas informações vão servir para medir, né, a hipótese que o empreendedor procurou validar através da landing page. Então, aqui alguns exemplos de landing page, né? Geralmente ele explica aqui, né, oferece um serviço, né, oferece aqui os benefícios e sempre tem aqui uma área para a pessoa colocar o nome, o e-mail, né, o contato para receber um e-mail pessoal. Então aqui um outro exemplo, né, explicando o que é o serviço, ou seja, sempre buscando fazer com que a pessoa se interesse por aquele serviço ou produto. Mais aqui alguns exemplos, certo? Muito bem. Então na internet, se você pesquisar, existem ferramentas online que ajudam até o empreendedor a fazer uma landing page de forma bem fácil e rápida, ok? Mas como vocês estão fazendo o curso de técnico de informática para a internet, acredito que vocês façam isso brincando, né? Em uma hora vocês conseguem fazer uma página dessa. Outros exemplos aí de landing page, está em inglês, né? Mas ele está mostrando aqui algumas partes, né, da landing page, né? Mostrando os benefícios, né? Um logotipo, um formulário, né? Então aqui outro modelo explicando. Então, se você pesquisar no Google, vocês vão achar bastante material. Outro tipo de MVP apresentado no livro seria o Mágico de Oz, né? Esse MVP Mágico de Oz, o empreendedor ele cria, por exemplo, uma página, certo? Em que os serviços parecem ser feitos de forma automática, porém não são, né? O empreendedor está por trás do site fazendo as coisas manualmente, né? Ou seja, é para buscar validar a hipótese dele. Então, alguns exemplos aí, um exemplo famoso que é utilizado no livro é o das Zappos. Então, lá na Zappos é um site que vende calçados, né? Sapatos online. Então, o fundador, na época, não se vendia sapato online. Então o fundador ficou sem saber, será que as pessoas compram sapato online? Então, o que ele fez? Ele foi nas lojas, em sapatarias da região, pediu para tirar fotos dos sapatos, tirou fotos, colocou as fotos num site simples, né? E ofereceu para vender. Então, na medida que as pessoas começaram a comprar os sapatos, ele recebia o pagamento, né? Ia lá na loja, comprava o sapato e entregava para o cliente. Então ele fazia as coisas manualmente,
né? Ele mesmo tirava as fotos, ele mesmo colocava, né, as fotos no site, ele ia lá entregar, ou seja, ele fazia as coisas manualmente, certo? Então, esse MVP que ele criou serviu para validar a hipótese, né, de que existia pessoas que queriam comprar sapatos online, né, de forma virtual. Então, ele poderia investir, né, naquela ideia, certo? Que ia dar certo. Um outro exemplo do Groupon. Então, o Groupon ele fez um blog bem simples, né, um blog, um WordPress. Então, ele ia nas lojas, por exemplo, ia numa pizzaria e chegava, eu posso fazer uma campanha, vender 2 pizzas e pagar uma, que aí é para as pessoas se interessarem em vir conhecer aqui a sua pizzaria, e em troca você vai me dar um percentual dessa venda. Enfim, ele negociava com o dono da loja, né, por exemplo, aí colocava a oferta no blog dele e divulgava. Então era para verificar se havia demanda para aquele serviço, para aquela oferta. Então os cupons eram feitos manualmente, né, em PDF, e eram enviados manualmente, um por um, né, por ele mesmo. Então todas as funções que hoje em dia, né, no Groupon são feitas automaticamente, o fundador fazia manualmente, certo? Então é o MVP mágico de Oz. Existe um outro tipo de MVP, seria o MVP com concierge. Então, nesse MVP, o empreendedor, né, no caso, ele vai fazer todos os serviços, todos os processos que seriam feitos automaticamente, de forma ele fará pessoalmente, certo? É muito parecido com o MVP mágico de Oz. Só que aqui o cliente sabe que é o empreendedor que está fazendo. Então ele vai acompanhando de perto, né, o cliente, vai conversando com o cliente. É como se fosse um secretário, né, do cliente. O que o cliente pedir, né, ele vai fazendo, dando um tratamento VIP, né, para aquele cliente. Então um estudo de caso que é apresentado no livro é desse Food on the Table, né? No caso aí o fundador ele conseguiu um cliente, então ele verificava qual é a necessidade, o que o cliente queria comprar, né? Dizia qual era o supermercado que o cliente comprava. Então ele selecionava, fazia a lista de compras e receitas selecionadas para aquele cliente e recebia $10, né, por semana para fazer esse serviço. Então, aos poucos, à medida que foi aumentando o número de clientes, ele foi automatizando algumas coisas, por exemplo, enviar e-mail, né, forma de pagamento, enfim, aos poucos ele foi automatizando até que o serviço ficou todo automatizado, para que ele ficasse escalável, né? Porque se o empreendedor fizer tudo sozinho, né, manualmente, a empresa não vai poder crescer. Então, outro exemplo que eu peguei do blog, por exemplo, um site de sistema de agendamento. A pessoa liga, diz o horário que quer ir para o salão. Aí o empreendedor vai atrás dos salões disponíveis e retorna as opções próximas a ela. Então, é um tratamento VIP, né? Você está resolvendo ali um problema para o cliente. Então, como você não tem tempo e dinheiro ainda para investir num negócio automatizado, então você faz tudo pessoalmente. Outro exemplo de MVP, num site que eu peguei, falou da Microsoft, né? Diz lá a história que Bill Gates e Paul Allen viram o panfleto, né? Esse panfleto aqui anunciando o kit de microcomputador Altair 8800. Então, Gates ligou para a empresa, né? E disse que havia criado um programa em BASIC que poderia ser rodado no Altair. Ou seja, era mentira, mas gerou bastante interesse. Então, a partir daí, os dois começaram a desenvolver o programa, que foi apresentado 8 semanas depois na empresa com sucesso. Ou seja, antes de desenvolver o programa, eles ligaram para a empresa para ver se tinha interesse, né? Ao invés de eles perderem tempo desenvolvendo o programa, certo? Eles primeiro ligaram, a empresa mostrou interesse, aí sim eles foram desenvolver o programa. Outro exemplo aí do Facebook, né? O Facebook primeiro foi criado
para servir só ali aos universitários de Harvard, né? Só depois, né, que teve um sucesso tremendo ali só com os universitários de Harvard, é que foi expandido, né, para o mundo todo. Então ele começou de pouquinho, né, ou seja, um MVP, né, teve sucesso, a partir daí evoluiu, né, para ficar maior e o que é hoje, né? Enfim, qualquer coisa que sirva para validar ideias, para validar a ideia, né, pode servir como MVP. O importante é que ele cumpra o seu papel de experimento, proporcionando aprendizado ao empreendedor. Então, o MVP ele vai proporcionar esse aprendizado para que o empreendedor desenvolva algo que realmente vai dar certo, né? Ao invés de ficar testando várias coisas que não dão certo, ele vai realmente aprender, né, aquilo que o seu cliente realmente deseja. Então, fica aqui uma dica de vídeo, é uma videoaula que fala sobre a validação, né, de hipóteses. Eu gostei muito dessa videoaula que eu achei no YouTube. Inclusive, essa videoaula vai servir para vocês fazerem a atividade do fórum. E aqui algumas referências bibliográficas. O livro, né, algumas páginas aqui que eu encontrei que serviu para elaborar o slide. E uma dica aqui, pessoal, visitem esse site, inovativabrasil.com.br. É um programa do governo de aceleração de negócios inovadores, né? Ou seja, é um programa do governo federal, né, patrocinado pelo governo federal, com várias parcerias para acelerar startups. Então lá eles oferecem cursos online gratuitos e no dia que vocês elaborarem a startup de vocês, vocês podem se inscrever no concurso que eles abrem todo ano e quem sabe vocês conseguem, né, vão conseguir mentorias, né, de graça, aceleração, investimento, enfim, vocês podem se tornar, né, grandes empreendedores digitais. Então, até a próxima aula.